eu achei que ficou legal. O arsênico é uma chama da sobrevivência. Imagem simbólica, é uma vela trêmula ao vento, acesa em meio a um deserto gelado da noite. Ao redor, tudo parece ordenado, tudo parece limpo, impecavelmente empacotado. Mas o medo ronda, como as sombras espreitando fora do círculo da luz. A vela é pequena, mas insiste. Representa o impulso de manter-se vivo, organizado, limpo e seguro. Apesar do caos interno e do desamparo cósmico que sente arsênico. Significados dentro da simbologia. A vela trêmula, o que é que nós consideramos que significa isso? Simboliza o medo constante da morte, simboliza o medo constante das doenças, da perda, da escassez. Porque arsênico ele tem um medo muito grande, né, da morte, da perda, da escassez, das doenças, então nem se fala. É uma luz vacilante, e a vitalidade, que é a vitalidade do arsênico, é uma vitalidade vacilante, que teme em se apagar. Representa também a ansiedade, o tremor, o desassossego, né? Quando ela fica trêmula ali, mexendo de um lado para o outro, é exatamente a representatividade de arsênico. É um movimento inquieto, que não encontra descanso em lugar nenhum. O gelo, o deserto gelado, reflete o sentimento de isolamento, o medo do abandono, a sensação de que o mundo é hostil e perigoso. E o frio? O frio é porque a pessoa de arsênico ela é fria por fora e ela é fria por dentro. Arsênico vocês vão ver quando vocês estudarem, todo mundo já estuda, né? Mas quando a gente lê a matéria médica assim na essência, fala assim que é o mais elegante da matéria médica. Mas são pessoas de pouco sorriso, são pessoas de pouca empatia, né? Não são aquelas pessoas alegres, calorosas, literalmente, arsênico não é isso, né? E aí eu coloquei algumas simbologias aqui para a gente facilitar o nosso aprendizado. Quem está acompanhando na novela Vale Tudo aí, tem o Marco Aurélio, que é representado pelo aquele Nero, né? Aquele ator. E ele lá como Marco Aurélio, com outros personagens que ele já fez, vocês veem que ele é impecável, né? Ele coloca aquela camisa justa ali, que o botão não abre, mas também não cabe mais nada ali. É aquele suspensor ali retinho, acompanhando a listra, né? Então, isso é o arsênico, é a perfeição, é a retidão, é o correto, né? É tudo certinho, é tudo linear. E aí eu coloquei também uma outra pessoa que eu acho também que eu olho para ele e falo, gente, só pode ser um arsênico. É o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, né? O cara tem 72 anos e você nunca nem viu um fio de cabelo fora do lugar daquele homem. Então eu falo, parece que é um arsênico puro, né? E aí por que eu lembro dessas pessoas também? Porque são pessoas industriosas, são pessoas meticulosas, né? Então elas pensam nos mínimos detalhes ali, porque elas não aceitam o mais ou menos, muito menos o imperfeito. Para elas o perfeito ainda é pouco, então elas procuram um perfeccionismo exacerbado em tudo. E quando elas veem que elas estão perdendo esse controle dessa organização, dessa limpeza, né, dessa ordenação cronológica em todos os sentidos, são os fatores que vão adoecer, né, o arsênico. Então, dando continuidade aí no simbolismo. O círculo da luz ao redor da vela representa a ordem, a limpeza, o controle. Porque o círculo da vela ele é certinho, né? Ele não é quadrado, ele não é retangular, ele não é oval, ele é um círculo perfeito. E é assim que o arsênico se sente. O arsênico precisa manter tudo dentro do controle para sentir que pode continuar existindo. Então essa frase aqui eu acho que ela fecha o que é arsênico, né? Para ele continuar sentindo existente nesse mundo, tudo tem que estar em ordem. Então a partir do momento que ele perdeu a ordem, que ele perdeu o prumo da limpeza, que as coisas não estão com exatidão como ele imagina, ele não sente mais capaz de sobreviver nesse mundo. Quando eu falo nesse mundo, é no seu mundo da casa, é no seu mundo de trabalho, né, e é onde vai trazer suas desordens físicas e mentais também. A limpeza compulsiva, o perfeccionismo são tentativas de conter este medo. Então, tudo aquilo que é exagerado, exacerbado em alguma pessoa, a gente pode
ter certeza que aquilo está tentando compensar alguma coisa que ele acha que é falta nele, né? Então, no caso do arsênico, quando ele começa a envolver naquela limpeza compulsiva, com aquele perfeccionismo, ele está tentando conter algum medo dentro dele. Medo de quê? Medo de se frustrar, medo de não ser feliz, medo de não ser alguém no mundo visto, né, com tanto tamanho perfeição e não receber esse crédito. Então, são medos que todos nós temos, né? As sombras, o que representa as sombras aí que a vela produz? Ela produz a luz, mas ela produz a sombra também. São os medos, a angústia existencial, o medo da pobreza, o medo da solidão, o medo da decadência, que o arsênico tenta sempre afastar com sua rigidez e controle. Então, mais uma questão de arsênico, são pessoas rígidas, né, justamente pelo seu controle. Chama persistente. Apesar de tudo, há uma enorme força de sobrevivência em arsênico. Ou seja, tudo pode fazer pensá-lo que ele vai morrer. Né? Uma doença que pode ser uma gripe, ele acha que vai matá-lo. Tudo aquilo que atenta contra a sua própria vida, arsênico tem medo, mas ele é resistente. Então pode ser uma chama pequenininha, mas ele está ali, resistente, né? Então, mesmo com muitas coisas desfavoráveis na sua vida, sempre ele agarra naquele fio de esperança que ele tem que sobreviver, né? Apesar de lamuriar, de reclamar, de ter essa frieza, mas ele sabe que ele vai viver. Bem, falando agora um pouquinho sobre a parte química e bioquímica de arsênico, né? Ele é um elemento químico cáustico e destruidor. É o recurso que o organismo usa para eliminar esse agente agressor. O recurso que o organismo usa para eliminar esse agente agressor é através da eliminação. Então, é através da eliminação de uma diarreia, de um vômito, drenagens que acontecem através da pele. Então, né, as mucosas, o estômago, o intestino, as seroses e o pulmão sempre vai sofrer. Por isso que os órgãos de tropismo de arsênico é justamente o tubo digestivo, a pele, o sistema nervoso, coração e rins. Então, pensando aí na pele, né? Para que arsênico é um dos grandes medicamentos, um medicamento brilhante? Para a psoríase, né? Aquelas psoríase que ataca toda a pele ali, ou seja, ele tem que exonerar de alguma forma, ele tem que colocar aquele para fora de algum jeito, e ele vai colocar de forma destruidora, que ataca, que agride mesmo, né? Então, um dos exemplos é a psoríase. O sistema digestório, né? É aquelas gastrites que queima, que a pessoa sente assim como se tivesse um fogo em brasa dentro dele. A gente pode pensar no arsênico, né? Sistema nervoso, que é as questões mentais que o arsênico tem. Desconfia de todo mundo, acha que vai ser envenenado até pelos próprios filhos, né? Então tudo ali são situações que deixam ele aflito, porque ele passa a desconfiar em tudo. Então ele limpa tudo, ele quer saber se o copo está limpo, né? Então, né, quando ele está nessa questão, ele lembra muito acônito, porque ele tem um medo exagerado de tudo, né? Se ele vai entrar numa piscina, ele acha que aquela piscina está cheia de germes, que ele vai morrer por causa daquilo, né? Então ele tem umas sensações exageradas de medo nesse aspecto. Mas ele faz de tudo para ele continuar vivo. Isso é importante a gente lembrar. A diferença de arsênico com acônito nesse aspecto é que acônito ele fala que ele vai morrer. Ele tem a certeza que ele vai morrer. E ele sabe até o horário, né? Eu vou morrer, se eu entrar nessa água, eu não duro 15 minutos. E o arsênico não. Ele tem medo, então ele evita entrar naquela água, ele coloca o pé ali naquela piscina que ele acha que está toda suja, de repente ele acha que o pé está ficando vermelho, né? Então são as impressões que o arsênico tem. E o acônito não, o acônito ele tem a certeza que ele vai morrer. Então essas são as diferenças entre um e outro, né? Sobre a intoxicação de arsênico, uma coisa importante da gente lembrar sobre arsênico, ele causa uma hipoxia celular. Essa hipoxia vai causar uma fadiga e uma destruição tecidual. Vamos lembrar que o arsênico ele tem a questão da inquietude.
né? A pessoa de arsênico, ela sempre é muito inquieta, é aquela movimentação e não sossega, né? Por exemplo, pensando na limpeza e na ordem, sempre está colocando as coisas no lugar, se desordenou, ela vai lá e coloca de novo, né? Se ele está doente, ele rola para a cama de um lado para o outro, ele deita, ele levanta, ele deita, ele levanta, ele fica andando de um lado para o outro. Se a gente vê um arsênico doente, por exemplo, num quarto de hospital, ele nunca vai ficar sentadinho assistindo a TV. Ele vai estar andando de um lado para o outro, ele vai estar reclamando, gemendo, mas ele está andando, tá ali inquieto, né? E de repente ele prosta. E quando ele prosta, esse prostar de arsênico, ele é descomunal. É assim, assustador. A pessoa que está acompanhando o arsênico ali vai assustar muito, porque a mesma hora que ele está muito agitado, ele prosta, simplesmente ele prosta. Mas não é um prostar de um desmaio. Ele vai ficar lúcido ali, né? E aí você pergunta assim, você está cansado? Quando ele está ali prostrado, ele vai falar, não, tá tudo certo, não estou cansado não. Quando ele levanta e vai dar um passo, aí que ele percebe que ele está muito cansado, que ele está exausto, que ele está exaurido das forças ali, né? Então essa é uma característica interessante de arsênico. Por que acontece isso? Porque lá no metabolismo, né, das hemácias, o oxigênio está lá. Mas o arsênico, a pessoa que tem essa similitude, né, está com aquela similitude do arsênico, as hemácias não dá conta de se ligar a esse oxigênio. Então, fica as hemácias ali e o oxigênio solto, mas não há essa ligação. Então, por isso que dá essa hipoxia celular, ou seja, as células ficam sem oxigênio. E aí dá aquele rosto de arsênico, né? Aquela expressão cadavérica, com sulcos nos olhos, aquele olho com olheiras roxas, porque a pessoa ela está sofrida, ela está sofrendo, o organismo dela realmente está passando por um momento ruim, né? Então, assim, tudo começa, a gente entende pela homeopatia, que as doenças começam realmente no emocional, mas a gente consegue materializar elas no físico, né? E quando materializa, vai acontecer isso em arsênico, né? Essa hipoxia celular. E uma coisa importante também, se houver uma hemorragia numa pessoa que tem a similitude de arsênico, como é que vai acontecer essa hemorragia? Vai ser um sangue extremamente negro, já coagulado. E aí a gente lembra por que esse sangue está negro e coagulado? Porque arsênico ele é frio. E aí ele teve a falta desse oxigênio também. Então essa célula já sai ali, já morta já, né? E coagulado porque o arsênico é frio. Ele é frio por dentro, ele é frio por fora. Então são questões que a gente pode sempre fazer a lembrança para poder associar. Aspectos mentais de arsênico, né? Ansiedade, inquietude, o medo da morte. Eu vou trazer aqui para a gente. Tem uma agitação intensa, ao mesmo tempo que ele tem essa agitação, ele tem a debilidade, a prostração, que é uma característica bem marcante do arsênico. Ora ele está muito agitado, ora ele está totalmente prostrado. Os transtornos por antecipação, arsênico ele é muito pessimista, tudo ele acha que não vai dar tempo, que não vai dar certo, né? Ele tem medo de ladrões, ele tem medo de fantasma, e nesses momentos desse transtorno por antecipação, dele achar que não vai dar tempo, ou senão nos medos de fantasma, medo do escuro, arsênico vai transpirar. E como é que vai ser o suor de arsênico? Frio, também frio. Né? São pessoas desesperançadas, exaustas, excessivamente exaustas, que não sente sentido pela vida, porque está tudo muito apático. O arsênico, ele tem essa apatia e ele acha que esse mundo também está apático, né? Então ele deita e ele quer ficar quieto, mas quando ele fala que quer ficar quieto, é uma prostração assustadora. Por minutos atrás a gente vê aquela pessoa extremamente inquieta, muito, não para, né? É acelerado demais. De repente, quando ele quieta, vai nos preocupar quem está ali perto, né? Tem uma inquietude e tem uma queimação. Então, todas as dores de arsênico vão ser dores queimantes. Em qualquer lugar do organismo que ele queixar essa dor, vai ser uma dor que queima, né? Se é
um pé que está doendo, ele vai sentir que o pé está queimando. Se é o estômago, ele vai sentir que o estômago está queimando. Se é a cabeça, ele vai sentir que essa dor de cabeça arde, queima. Então, tudo em arsênico, as dores serão acompanhadas por essa questão, que é o eixo, né, central de arsênico. A inquietude, a ansiedade, a queimação, essa ardência, a hora vai falar ardência, a hora vai falar queimação, mas são sempre nesses tons que ele vai falar, né? E uma prostração. Então, a hora que ele prostra de preocupar aqueles que estão perto, né? E arsênico também tem uma característica que é agravar-se após a meia-noite. Da inquietude, desesperança, física, obsessão por ordem, limpeza, né, e controle. Então, ele tem que ter essa questão. Pode passar, por favor, Lívia. Características físicas. Nós falamos um pouquinho, né? Dores queimantes, pior após a meia-noite, fraqueza e prostração. Pode ser que ela apresente também um emagrecimento. Secreções. Secreções de arsênicos são bem características. Tem vários outros também, né? Sulfuro, mercúrio. Mas arsênico, ele tem um odor cadavérico. Então, é um odor de podridão, né? Vocês lembram? Acho que é Nash que fala: nátron seca, arsênico apodrece, e eu tenho outro lá que eu não esqueci agora qual que é, mas eu lembro bem desses dois, que o arsênico ele apodrece e o natro ele seca, né? Porque é o do sal. A sede de arsênico é uma coisa interessante também da gente fazer os questionamentos para a pessoa, né? Sente sede com muita frequência, sempre ele está com sede, mas ele não consegue beber um copão d'água ali no guti-guti. Ele vai beber de golinhos, pequenas quantidades. Então ele tem uma sede muito intensa, mas ele não é daquela pessoa que vai encher um copão d'água ali para poder beber, né? É de pouquinho em pouquinho que ele vai beber. E o frio de arsênico é um frio interno. Então o arsênico ele deseja ser aquecido, né? Ele quer um quarto quente, ele quer uma coberta quente, mesmo em dias de calor ele vai falar que ele quer dormir coberto, diferente de sulfur, né? Então ele quer sempre estar ali com um moletom, uma blusa de frio. E quando a gente pergunta assim, mas como é que é seu frio? Você sente frio nos membros, nas pernas, por exemplo, né? Igual o licopódio, ele sente um frio muito grande nas pernas. Ele vai falar, não, o frio é no corpo todo. Mas o meu frio, ele é por dentro, parece que ele está dentro de mim. Então é um keynote bem interessante quando a gente pensa em arsênico, porque a pessoa fala assim que ela sente o frio dentro dela, né? É uma característica muito de arsênico. Antes de falar sobre as causas adoecedoras, eu queria falar, acho que tem aí os keynotes, acho que eu coloquei, causas adoecedoras de arsênico. A minha sequência ficou diferente desse aí. As causas do adoecimento de arsênico. Comida estragada, né? Arsênico tem uma sensibilidade muito grande. Bebidas alcoólicas, comidas mais fortes, como queijos, aqueles queijos mais fortes, né? Fruta seca, tudo aquilo que foi muito fermentado, arsênico pode ter um estômago mais sensível para isso, né? Então, uma cerveja que talvez passou por um processo de fermentação maior, uma bebida alcoólica um pouco mais forte, as frutas secas, como a gente já falou, né? Pode atingir e desencadear uma questão que pode trazer a personalidade arsênica para a pessoa ali que já tem aquela tendência, é claro, né? E uma coisa também interessante de arsênico é que ele é um ótimo medicamento para choques anafiláticos por picadas de abelha ou por alergias à penicilina quando apresentam edema agudo no pulmão. Então, essa é uma questão importante da gente entender, né? Porque a gente estuda bastante falando sobre o apis, sobre o ledo palustre. Qual o outro que a gente estuda, gente? É para picada de abelha? Esqueci agora, além do ledo. Mas, enfim, para choque anafilático, então, a gente tem um grande medicamento. Quando esse choque apresenta o edema pulmonar, de acordo com a literatura, Allen fala isso, e no livro do professor Moreno também tem outros autores que falam que ele é um grande medicamento para quando tem o edema agudo no pulmão, né?
por alergia à penicilina e alergia a picadas de abelha. Em especial, isso é um detalhe importante, quando a pessoa que está sofrendo aquilo ali tem como medicamento de fundo, ou seja, tem como personalidade o sulfur. Então, quando a pessoa tem muitas características do sulfur, né, e ela sofre esse choque anafilático, pode ser o arsênico um grande medicamento. Sim. Fala alguma coisa? Alguém queria falar? Tá. Outro motivo de adoecimento do arsênico são as causas emocionais, né? Perdas financeiras, pensa que vai morrer, pensa que toda a sua família vai morrer de fome, tem noites de insônia, ele anda torcendo as mãos da preocupação, né? Seja pela doença, seja pela perda financeira, mas sempre ele está ali esfregando uma mão na outra. É uma grande característica também de arsênico. Tristezas, pessoas que foi criada, gente, num ambiente de muita tristeza, ligado a muitas doenças, a mortes familiares, né, que tem aquela recorrência ali naquela família, né, o pai morreu assim, a mãe morreu assim, a avó morreu assim, e a criança ainda é pequena. Ela sofreu muitas perdas quando era pequena, então ela já cresce, e aí você entende a justificativa, por que ela cresceu tão fria, tão uma pessoa que não tem emoção, que não tem alegria na vida, porque talvez ela venha desse ambiente extremamente triste, né? Pode vir também de partos, né? Crianças prematuras, a sua estada em incubadora foi por muitos dias, e ela vivenciou isso, ela quando bebezinha, vivenciou isso com muita angústia, porque talvez a mãe estava muito angustiada, o pai estava ali talvez muito angustiado, e a criança recebe toda essa angústia, né, toda essa tristeza, toda essa... É como se fosse uma certeza da morte, mas eu estou viva, sabe? Então a criança já cresce com aquele negócio, né? Eu estou viva aqui, mas nem sei por que eu estou viva, eu devia estar morta já, né? Então pode ser que a gente tenha crianças que vão se tornar arsênicos justamente por essa questão, né? Quando uma mãe também confessa que não desejava ter aquela gravidez e tem aquela gravidez com muita frieza, né? Aquela gestação com muita frialdade, né? De rechaço mesmo, que não queria ter aquele filho, pode ser que a gente possa gerar também uma criança que vai ser arsênico, né? Arsênico-alvo são pessoas frias, sem calor vital, não são pessoas calorosas, não são pessoas de muito risos, né? Então tem essa questão. Nós já falamos aí, né? Trio essencial do arsênico é a ansiedade, a agitação e a inquietude, né? E não está aí também, mas eu acho que é importante a gente pensar a prostração, e quando essa prostração vem, é uma prostração descomunal, que assusta as pessoas que estão perto dele ali, né? Livro, próximo aqui.